eu queria falar um pouco com vocês hoje sobre como produzir energia elétrica através do esgoto, né? E como as células combustíveis microbianas nos ajudam a chegar lá. E aí, a energia química do esgoto, por DQO, a gente pode associar aí a ser 12 a 15 megajoules para cada quilograma desse DQO. E então a gente já consegue enxergar aí que o esgoto já tem um potencial muito grande de produção de energia, né? O que a gente precisa fazer com o esgoto, assim como toda a biomassa em si não produz energia, ela precisa de algum processo, né, físico, químico ou biológico para transformar essa biomassa em energia. Então, a gente consegue ir do esgoto até a energia elétrica através de algum sistema, né? E esse sistema, que é o que a gente vai conversar hoje, é um sistema bioeletroquímico, né? Que vai misturar aí todos esses processos tradicionais de conversão de energia. Então, a gente vai ter o esgoto, um sistema de conversão da energia química para a energia elétrica. Então, a gente vai do esgoto para o processo e a eletricidade, né? Esse processo, que é um sistema bioeletroquímico, é que a gente vai chamar de célula combustível microbiana, ou em inglês microbial fuel cell, que a gente vai usar a sigla MFC. Então, esse sistema bioeletroquímico é que vai ser responsável para a gente conseguir converter esse esgoto em eletricidade, né? Como que a gente vai fazer isso, né? Como é feita essa conversão de energia? A gente vai ter a energia do esgoto, que está toda em formato de energia química, e quer transformar essa energia em energia elétrica, né? Como qualquer tipo de conversão de energia, a gente vai precisar aí de um processo, né? Quem vai ser o nosso conversor de energia principal dentro dessa célula combustível microbiana? Vai ser uma comunidade de bactérias, que elas vão realizar reações bioeletroquímicas. Então, esse aqui é o modelo, né, que eu desenhei aqui para vocês, de uma célula combustível microbiana ou MFC. A célula combustível microbiana, ela é muito parecida com uma célula combustível comum, tradicional, né? Ela vai ter dois eletrodos, principalmente, como uma pilha, e em cada lado dessa pilha vai acontecer uma reação, em cada um desses eletrodos. Então, ela é fechadinha, a gente coloca o esgoto lá dentro, e os micro-organismos, que são essas bolinhas azuis aqui no ânodo, a gente tem essas bolinhas azuis que vão representar os nossos micro-organismos, né? As nossas bactérias. A matéria orgânica presente no esgoto vai ser consumida por essas bactérias, por esses micro-organismos. Quando essa bactéria, né, processa essa matéria orgânica, a matéria orgânica em si vai virar CO2, que vai continuar dentro da nossa célula, e vai liberar um elétron, né? Isso faz parte da respiração da bactéria. Então, a matéria orgânica vai ser consumida, vai virar CO2 e durante essa respiração, ela vai liberar um elétron. Esse elétron, ele vai ser transferido para o nosso ânodo. E, ao mesmo tempo, vai ser produzido prótons para ser liberados nessa solução. Esse elétron que a gente conseguiu coletar no ânodo, a gente vai conectar através de um circuito até o cátodo, né? E o elétron vai fluir do ânodo até o cátodo, produzindo corrente elétrica, que a gente vai conseguir captar aí usando esse circuito, né? Então,
porque a gente utiliza um processo biológico, a gente consegue degradar qualquer fonte de matéria orgânica e inorgânica que seja biodegradável em solução aquosa, né? E não precise de oxigênio. Então, tudo que for matéria orgânica e inorgânica que seja biodegradável, a gente vai conseguir quebrar dentro dessa célula combustível microbiana e produzir elétrons que vão ser coletados em forma de corrente elétrica. Qual é a grande novidade dessa célula combustível microbiana, que foi descoberta há pouco tempo, né? Pouco tempo que eu digo assim, 10, 20 anos atrás. Esse microorganismo que é capaz de transferir o elétron, né, da sua própria respiração, do seu próprio metabolismo para um eletrodo, ou seja, o elétron sai da célula da bactéria e vai para o eletrodo, são chamadas de bactérias eletroativas, porque elas têm a capacidade de transferir esse elétron para fora da sua célula, né? Esse grupo aí especial de bactérias que a gente chama hoje, elas já mudaram de nome com o decorrer do tempo, e agora o nome oficial delas é bactérias eletroativas, né? Elas são a grande chave para a gente conseguir converter diretamente a energia química em corrente elétrica, porque elas têm essa habilidade de transferir elétrons para fora da sua célula. A produção da corrente elétrica em si, o segredo todo da célula combustível microbiana está na manipulação de elétrons, né? Como eu falei para vocês, essa bactéria consegue consumir essa matéria orgânica, fazer, né, o processo e liberar um elétron. Então, o que você faz com esse elétron é que está a chave da célula combustível microbiana. Porque em cada eletrodo vai ocorrer uma reação de redução e outra de oxidação. E o essencial aí é a respiração anaeróbia dessas bactérias eletroativas, né? Para dar um exemplo aí, quem não é da área da microbiologia ou da microbiologia, como as células combustíveis microbianas engloba muita biologia, microbiologia, eletroquímica, né? Acaba sendo assim muito interdisciplinar, o que é muito legal, porque a gente aprende muita coisa diferente, né? Mas aí, para dar uma noção, por exemplo, nós, seres humanos, a gente faz respiração, né? Óbvio, todo mundo sabe disso. E aí, toda respiração, né, de célula precisa tanto de um doador de elétrons quanto um aceptor de elétrons. Então, nós, seres humanos, a nossa respiração, a gente precisa do doador de elétrons, que é a matéria orgânica também, pode ser, por exemplo, glicose, né? E um aceitador de elétrons, que no nosso caso é o oxigênio, na nossa respiração, né? E aí a gente, a partir daí, tendo um doador de elétrons e um aceptor de elétrons, a gente consegue ganhar energia, né? Produzir energia. É assim que a gente produz energia em células. No caso das bactérias eletroativas que moram dentro da célula combustível microbiana, a respiração delas é anaeróbia. O que isso quer dizer? Que elas não vão utilizar o oxigênio como o aceitador de elétrons dela, né? E aí, por que que é muito legal e diferente essa respiração anaeróbia dessas bactérias? Porque o doador de elétrons delas é o mesmo que o nosso, que é a matéria orgânica, mas o aceptor de elétrons dela pode ser insolúvel, né? No caso, o aceitador de elétrons dela é o eletrodo que está ali dentro da célula combustível microbiana. Então, para vocês terem uma ideia, mais ou menos, essa tecnologia ainda está na sua infância, né? Ela não é uma tecnologia madura que está sendo comercializada por aí. Ela está na infância, mas tem um potencial muito grande. Uma densidade de potência, né, publicada até agora, quantidade de energia que a gente consegue produzir,
é 2,87 kW por metro cúbico de esgoto. Óbvio, como eu mostrei para vocês lá no início, que vai depender da quantidade de matéria orgânica também desse esgoto, né? A gente já, com testes realizados aí ao longo dos anos, a gente sabe que não adianta também entupir de matéria orgânica esse esgoto, né? Tem uma concentração muito alta de DQO, vai ter uma hora que vai saturar. Então, a gente chegou aí nessa densidade de potência de 2,87 kW para cada metro cúbico de esgoto. E aí, como eu falei para vocês, a tensão da célula vai ser sempre limitada pela termodinâmica das reações. Mas, com a experiência que eu tenho, ela nunca vai passar aí de 0,7, 0,8 volts em tensão de circuito aberto, né? Tensão máxima. Então, a gente vai precisar da nossa eletrônica para auxiliar o uso dessa energia. Então, como toda energia renovável, né, a gente precisa tratar essa energia para que ela seja utilizada e tenha qualidade de energia, para ser incorporada ao nosso sistema elétrico, né? Então, como a maioria, por exemplo, energia eólica, energia solar, a gente sempre começa, né, os trabalhos de eletrônica aplicados às tecnologias de energias renováveis, utilizando um circuito de MPPT, né, que é de hackear aí a máxima potência, o ponto de máxima potência. Então, como eu falei para vocês, a gente vai querer extrair a potência dessa tecnologia, né, do seu ponto máximo. E aí, um dos primeiros estudos que foram feitos, né, nessa área de eletrônica com a célula combustível microbiana foi de produzir um circuito MPPT específico para as células combustíveis microbianas. Qual é a grande diferença da célula combustível microbiana para outros tipos de energias, né, de tecnologias de energias renováveis? A gente está tratando com organismos vivos, né? Então a gente tem que ter muito cuidado aí em como a gente está manipulando esses elétrons, porque a respiração em si precisa manter a bactéria viva e também a gente precisa extrair a máxima quantidade de elétrons para produzir energia. Então tem que existir aí um certo balanço, né? Então a gente produziu, isso foi feito quando eu estava lá na Universidade do Colorado, em Boulder, esse circuito MPPT próprio para as células combustíveis microbianas. Como eu falei para vocês, a gente tem um ponto específico de máxima potência onde a gente vai extrair essa energia, né? A partir disso, a gente conseguiu, já existem chips, né? A Texas Instruments já está produzindo chips para esse tipo de potência pequena, né? Por exemplo, a gente começou com uma célula combustível microbiana de 28 mililitros, né? Se a gente tem aí essa densidade de potência que eu falei para vocês, 2,87 kW por metro cúbico, então vocês imaginam aí a quantidade de potência que é produzida por uma célula pequenininha de 28 mililitros, né? Então existe já esse chip que tem um conversor DC-DC que vai extrair a energia na sua máxima potência dessa célula combustível microbiana e vai conseguir armazenar e transferir essa tensão, que é 0,35 volts, para uma tensão de 3,6, 3,7, 4 volts para alimentar uma bateria, né? Para a gente conseguir fazer esse armazenamento de energia. Então, a gente conseguiu sair aí, utilizar as topologias de eletrônica de potência e adaptar elas para miliwatts, no caso dessas células combustíveis microbianas aí pequenininhas, de 28 mililitros. A parte mais legal dessa célula combustível microbiana é porque, como eu falei para vocês, ela é muito interdisciplinar, então a gente vai tratar com a microbiologia e com parâmetros elétricos, né? Como a gente tem os elétrons para nortear tudo que a gente está fazendo dentro dessa célula,
Essa célula combustível microbiana, eu estou focando muito nessa fala, na produção de energia, mas ela é uma tecnologia que funciona tanto para o saneamento, tanto para a produção de energia. Porque quando a matéria orgânica é consumida por essas bactérias eletroativas, ela está limpando o esgoto, ela está transformando essa matéria orgânica em CO2 e água, né? Então, os parâmetros elétricos que a gente consegue facilmente manipular através desses circuitos e através da eletrônica, eles servem para controlar também e fazer um tratamento de esgoto mais eficiente, por exemplo, né? Então foram feitos estudos em como esses parâmetros elétricos estão afetando aquela comunidade microbiológica que vive ali dentro dessa célula combustível microbiana. O mais legal e novo, né, que eu acredito que esteja funcionando dentro dessas tecnologias bioeletroquímicas é também a possibilidade do armazenamento de energia, né? Porque essas células combustíveis que fazem eletrossíntese, elas podem utilizar a energia elétrica para capturar o CO2 e produzir qualquer outro tipo de combustível ou voltar a energia elétrica para a energia química em matéria orgânica. E essas MES, né, que são as de eletrossíntese, elas têm apresentado aí eficiências de conversão de orgânicos em energia maiores até do que a fotossíntese natural, né? Então, a gente pode conseguir integrar outras tecnologias de fontes renováveis, né, de geração de energias renováveis, e utilizar essa tecnologia também para armazenamento, né, convertendo energia elétrica em energia química, fazendo o contrário do que a gente falou que ia fazer, né, no início da apresentação, converter energia química em energia elétrica, né? Então a gente também pode fazer o contrário para fazer esse armazenamento de energia.